Vamos agora mostrar como a gente pode determinar o potencial elétrico uma vez conhecido o campo elétrico. Ora, indo numa direção é fácil. Ou seja, se eu conheço o potencial elétrico como função do ponto do espaço, eu posso determinar o campo elétrico através ou por meio de derivadas, ou seja, a componente x do campo elétrico é igual à derivada do potencial com respeito a x vezes i mais, na realidade eu estou escrevendo aqui menos, né? Mais dv dy vezes j mais dv dz vezes k. Ou seja, E é igual, numa notação simplificada, menos gradiente do potencial. É isto. Portanto, se eu souber o potencial, eu sei a componente x do campo elétrico, porque a componente x do campo elétrico é igual a menos dv dx. E é fácil, é bem fácil derivar. Portanto, obter o campo elétrico uma vez dado o potencial é fácil, é simples. Derivar. Agora, queremos fazer o inverso. Se eu conhecer o campo elétrico como função do ponto x, y e z, como é que eu posso determinar o potencial? Claro que eu sempre tenho, em princípio, a alternativa que é de integrar aqui. Mas nós não vamos por esse caminho. Na verdade, é muitas vezes uma definição de potencial num determinado ponto. Ora, nós vamos mostrar que V calculado num ponto de coordenadas xa, ya, za, menos V calculado num ponto de coordenadas xb, yb e zb é igual a integral de linha quando eu me desloco de um ponto A até um ponto B do campo elétrico. É isto. Isto é relativamente fácil de ser demonstrado. Em primeiro lugar, eu quero lembrar o conceito de integral de linha. Ora, se eu tenho aqui um ponto A e aqui eu tenho um ponto B, eu posso ir de um ponto A até um ponto B utilizando infinitos caminhos.
No entanto, a gente vai ver agora que esta integral de caminho, a rigor, não depende do caminho e, portanto, eu posso ir de um ponto A até um ponto B utilizando qualquer caminho. E mais, essa integral de caminho só depende dos pontos A e B. Isso aqui é típico de um campo conservativo. Portanto, se eu considerar aqui um ponto arbitrário de coordenadas, digamos, x, y e z, então o v de x, y, z é igual a v num ponto B mais a integral de caminho do campo elétrico. E esse caminho pode ser qualquer. Portanto, aqui eu tenho, a rigor, uma forma de determinar o potencial a partir de uma integral de caminho. Esse é o resultado. Vamos agora provar que isto aqui é verdadeiro. Ora, vamos começar por E escalar dl. E escalar dl, por definição, já que esse campo é tal que E é igual a menos gradiente do potencial, então E escalar dl, lembrando que dl é igual a dxi mais dyj mais dz vezes k, então E escalar dl é igual a menos. Vamos colocar aqui o sinal menos, mas eu vou preferir colocar aqui o sinal menos ali. Então, menos E escalar dl é igual a d v dx mais dv dy mais dv dz. Por definição, porque E é igual a menos gradiente do potencial. E dl se escreve sob esta forma. Mas olha só que coisa curiosa. O que eu tenho aqui é a expressão para a diferencial de uma função escalar. Isto aqui é igual a dv, a diferencial de uma função escalar. Porque quando se trata de funções de muitas variáveis, a diferencial de uma função é dada pela derivada parcial da função com respeito a x, multiplicado por dx, mais a derivada parcial da função com respeito a y, vezes dy, mais dv dz, vezes dz. Portanto, o que eu tenho aqui é a diferencial de uma função. Ora, o que nós, então, obtemos é que a integral de um ponto P qualquer até um ponto B de E escalar dl nada mais é
do que a integral da diferencial de uma função do ponto P até o ponto B. No entanto, eu tenho que levar em conta o sinal menos aqui. Menos. E escalar dl é igual a menos dv, portanto, menos dv. Ora, a integral, portanto, de caminho de um ponto P arbitrário até um ponto B do campo elétrico, ou seja, a integral de caminho do campo elétrico, não depende do caminho, porque é dado pela diferença da função v, então menos v calculado no ponto B, de coordenada xb, yb e zb, menos, lembrando, menos v de x, y e z. Consequentemente, acabamos de demonstrar o que havíamos escrito antes, né? V de x, y, z é igual a V num ponto qualquer, num ponto B, xb, yb e zb, mais a integral de caminho deste ponto de coordenadas x, y e z até o ponto B de E escalar dl, ou seja, da integral de caminho do campo elétrico. Nós dizemos que a força elétrica é uma força conservativa, porque a força é igual a Q vezes Z. Então podemos falar também que o campo elétrico é um campo conservativo. Não depende, esta integral de caminho não depende do caminho. Depende apenas dos pontos, digamos, A e B, ou dos pontos B e P. Portanto, se eu conheço o campo elétrico, em princípio, basta efetuar uma integral de caminho e, a partir desta integral de caminho, eu posso determinar o potencial. Esse é um outro percurso para a gente determinar, né, o potencial agora a partir do campo elétrico. É claro que é uma coisa um pouco mais trabalhosa, porque eu tenho que efetuar uma integral de caminho. Mas isso é uma coisa, em princípio, factível.